Graça e paz, amados irmãos. Estava ali ouvindo ali a palavra do Senhor e uma palavra muito forte que ali o pastor Alderi trouxe, falando sobre o livro de Efésios, sobre as armaduras, sobre estar firme na rocha, com o Senhor. E eu achei assim muito, muito forte aquela palavra, essa luz fica no olho da gente. E eu senti vontade de deixar uma palavra aqui. Glória a Deus, aleluia. Nós precisamos nos revestir mesmo, as armaduras do Senhor. E como foi dito ali também, nós não sabemos o que está por vir em nossas vidas. Mas de uma coisa nós temos certeza, que nós servimos a um Deus fiel, um Deus poderoso, um Deus que faz todas as coisas, um Deus que é dono de todas as coisas, E eu comecei a refletir, sobre as nossas situações, a situação de muitas pessoas que têm sofrido, têm clamado ao Senhor, têm pedido algo ao Senhor, E eu tenho colocado nas mãos do Senhor a minha vida, a vida dos meus filhos, da minha família, das pessoas que são meus filhos na fé, filho de oração, E pedindo ao Senhor que o Senhor vá de conta, que o Senhor chame a existência na vida deles, aqueles que confiam nas orações da gente, porque é tão bom a gente orar pela pessoa e ver que Deus ele fez algo tremendo na vida daquela pessoa, Saber que o Senhor escuta as nossas orações e que o Senhor é fiel, para ouvir o nosso clamor. Eu quero deixar aqui uma palavra que se encontra no livro de Salmo 124, que diz assim, o contexto: ó Deus, pode livrar o seu povo. Aqui o salmista, fala com Deus, o salmista Davi, que ele pode livrar, E só ele mesmo pode nos livrar de toda perseguição, de toda angústia, de toda tristeza, tudo aquilo que vem para tentar nos enfraquecer. É só o nosso Deus que pode nos livrar, Porque Ele é fiel, nosso Deus Ele é justo, verdadeiro, Só Ele pode nos livrar. E diz assim: se não for o Senhor que estiver ao nosso lado, ora, diga Israel, se não for o Senhor que estiver ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, aleluia. Se não for Deus, quando o adversário da nossa alma se levanta contra nossas vidas, o que seria de nós, Se não for o nosso Deus para nos livrar, de todo o mal, de toda perseguição, aleluia. E ele continua dizendo assim: eles então nos teria engolido vivo quando a sua ira se acende contra nós. É verdade. Amados, eu tenho vivido esses últimos dias assim muita desilusão, Porque duro é você fazer tudo para abraçar uma pessoa e a pessoa muitas vezes se levanta contra a sua vida, contra a nossa vida, nos calunia, com palavras difíceis, E aí a gente fica assim olhando, fala, meu Deus, como que eu oro pelas pessoas, como que eu poderia, a palavra do Senhor diz que de uma fonte de água doce não pode jorrar água salgada, Ou seja, como que uma pessoa que ora pode desejar mal para qualquer pessoa, principalmente para pessoas, próximas de você? Como que você poderia abrir a sua boca e proferir palavras malditas, palavras de maldição contra qualquer pessoa que seja, Então, às vezes, você se depara com situações que acabam lhe entristecendo e aquilo fica assim, remoendo na sua cabeça, na sua mente. Mas nesta hora eu quero repreender toda e qualquer palavra de maldição contra a minha vida, ou toda palavra que tem me entristecido, Nós temos falha, irmão, mas nosso Deus não, Nós muitas vezes deixamos palavras se achegar ao nosso coração, e como foi dito ali, a nossa mente tem que estar blindada,
com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, porque o inimigo ele tenta contra a nossa mente, mas quando nós confiamos no nosso Deus, estamos firmados nele, nenhuma palavra, nenhum dardo inflamado do maligno vai chegar à nossa mente, né? E o que seria de nós se não fosse o nosso Deus, né? Para nos sustentar, para nos fortalecer. O nosso inimigo, ele nos destruiria. Mas nós servimos a um Deus fiel, a um Deus tremendo, a um Deus poderoso. E aqui o salmista Davi, ele continua dizendo no versículo 4. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Aleluia. Então as águas as águas altivas teria passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. Aleluia. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Bendito seja Deus, né? Que não deixou que o laço do passarinheiro nos atacasse, nos atingisse, nos afrontasse, nos derrotasse. Bendito seja esse Deus, bendito seja o Senhor, que tem nos sustentado, tem nos fortalecido. Amado, nós somos fracos, mas nós servimos a um Deus forte, a um Deus tremendo, a um Deus que nos sustenta, que joga por terra a fúria do adversário, a um Deus que nos levanta todos os dias, a um Deus que nos coloca de pé. Bendito seja tu, Senhor, porque até aqui, Senhor, tem nos sustentado, até aqui tem nos levantado, até aqui o Senhor tem sido conosco. Que nesta hora de hoje o Espírito de Deus venha nos fortalecer, nos dá graça, nos dá sabedoria, porque o adversário da nossa alma, ele tem tentado de todas as formas nos destruir, né? Fazer com que nós devemos desanimar, mas o nosso Deus é fiel. Fiel é o nosso Deus que tem nos sustentado, né? As aprovações vêm, mas o nosso Deus é tremendo, né? E não tem sido fácil, mas o Senhor está conosco, amém? Que nesta hora de hoje o Espírito de Deus venha nos fortalecer e que nós vamos ter a certeza de quem nós servimos, quem é esse Deus que nós servimos, amém? Fique com essa palavra. Fique com Deus e que Deus continue nos fortalecendo em nome de Jesus. Eu agradeço essa rica oportunidade.